Nesse vídeo eu quero falar sobre uma série muito polêmica que causa muita guerra de narrativas entre espectros políticos de direita e esquerda. É ela mesma, o Conto da Aia. O Conto da Aia está chegando ao final, na sua 6ª temporada, e encerra esse mês com os 2 últimos episódios a serem exibidos, que vai encerrar a série, bom, eu espero, com chave de ouro. O Conto da Aia é uma das obras mais potentes da ficção contemporânea. Ela é baseada no livro de Margaret Atwood. Me desculpe se não estiver certo a pronúncia. Bom, essa série vai muito além de debates políticos que são altamente polarizados aqui no Brasil. Não é uma crítica à direita e à esquerda que a série faz, e sim sobre o extremismo, o controle ideológico, o autoritarismo disfarçado de moralidade. A série se passa sobre a República de Gilead, que é o cenário da série, uma teocracia totalmente totalitária, um regime que usa a religião como uma arma para justificar abusos, silenciar opositores e controlar o corpo das mulheres. Essa distopia não está tão distante da realidade. Países como o Irã, Afeganistão, sobre o Talibã e a Arábia Saudita impõem leis baseadas em interpretações religiosas bastante rígidas, onde as mulheres não têm o direito de estudar, não têm o direito de dirigir ou sair de casa sem a permissão de um homem, do seu marido. Bom, ao contrário do que muitos regimes autoritários tentam disfarçar como, entre aspas, evolução natural da sociedade, o que acontece em O Conto da Aia é um golpe de Estado, uma ruptura violenta com a democracia anterior, que instaura de forma bastante abrupta um governo teocrático, e que não há tempo ali para adaptação. Eles implementam uma imposição, o medo e o silenciamento. Esse tipo de golpe, seguido por repressão, também é algo que já aconteceu na história. Vimos isso no Irã em 1979, quando a Revolução Islâmica derrubou o governo monárquico e instaurou um regime teocrático com forte repressão sobre mulheres e opositores. Vimos em regimes comunistas e fascistas, onde a tomada de poder se dá de forma repentina e com bastante perseguição e muita censura, como primeira medida. A crítica da série é clara. Quando o poder é tomado à força e justificado por uma moral superior, seja ela religiosa, política ou cultural, o que se instala não é ordem, mas opressão. E o controle, nesse contexto, é a principal arma de regime. Há quem diga que a série apresenta uma militância sobre o feminismo e o woke. Bom, eu não concordo muito com essa visão e acho que nem tudo tem que ser resumido ao woke, mesmo que isso esteja na moda, na boca de algumas pessoas que se dizem de direita. Bom, a série seria uma representação do feminismo exagerado atual. Segundo essa leitura, a série reforça uma ideia já presente em parte do feminismo contemporâneo, que é a mulher como a superior moral e uma eterna vítima do patriarcado, que precisa ser empoderada a todo custo. Bom, como eu já ouvi algumas pessoas de direita usar esse tipo de argumento para poder dizer que a série use e abusa do wokeismo, que use e abusa da militância feminista. Mas como poderia ser diferente? Já que a figura central da opressão é a mulher. Claro, a Gilead é dividida totalmente por castas e tem homens que também são ali rebaixados a castas mais baixas, mas quem é estatizado, tem um corpo estatizado pelo Estado, é a mulher e não o homem. Então, como poderia ser diferente a narração da série? Não seria um homem salvador de tudo, né? Aqui entra uma análise um pouco mais profunda. A série mostra como o corpo da mulher é usado como campo de guerra em regimes totalitários. A fertilidade vira uma moeda de poder e a mulher deixa de ser sujeito, né, com vontades próprias, liberdade e independência, e passa a ser objeto. E é aí que a protagonista se destaca. Ela representa a resistência, não porque ela é a salvadora feminista, mas porque ela se recusa a ser reduzida a um nada. Esse é o feminismo essencial, o direito de existir com dignidade, de ser ouvida, de decidir sobre o próprio corpo. É a luta por humanidade. Não é por questão de superioridade, como alguns querem
sempre destacar. Nesse sentido, a série não promove uma agenda feminista exagerada. Ela escancara o que acontece quando uma ideologia, seja religiosa ou política, toma o poder e transforma a mulher em ferramenta de um sistema. Bom, independente de qualquer narrativa, a própria Margaret disse que se baseou em fatos reais para poder fazer o livro Conto da Aia. Então aqui está muito da visão da autora do livro do que necessariamente ser realmente uma agenda woke, uma agenda feminista. Então, muito distante do que resumir a série a simplesmente ser uma agenda woke, ser uma guerra de narrativas entre esquerda e direita. Porque a esquerda mostra como seria o mundo se a direita tomasse conta. E a direita fala que é uma agenda woke porque mostra uma mulher como figura central, lutando contra um sistema totalmente teocrático e que critica a religião. Não é isso que a série mostra. Resumir a série a essas visões bastante simplistas e genéricas, desmerecer todo o trabalho desses 8 anos que a série ficou no ar. E um ponto interessante também que a série tem é que ela se passa nos Estados Unidos. Gilead nasce nos Estados Unidos, através de um golpe de Estado. E para onde as pessoas fogem? Para o Canadá. Isso seria uma crítica geopolítica e ideológica? Bom, um dos elementos mais interessantes de O Conto da Aia é a escolha geográfica da distopia, os Estados Unidos. Símbolo global da democracia liberal, colapsam e dão lugar a Gilead, uma teocracia altamente totalitária. Já o Canadá, que é um país vizinho, se mantém de pé, democrático e bastante acolhedor aos que fogem do sistema de Gilead. Bom, O Conto da Aia começou a ser exibida em 2017, poucos meses depois da posse de Donald Trump. Nesse contexto, muitos críticos enxergaram O Conto da Aia como uma resposta artística ao avanço dos discursos conservadores de Donald Trump e seus militantes. Discursos como anti-imigração, anti-aborto e discursos religiosos. Gilead, portanto, seria uma alegoria sombria do que poderia acontecer se certos discursos tomassem tanta força e ganhasse poder absoluto. Já o Canadá, que é o país vizinho da série onde ficou de pé, que acolhe pessoas que fogem de Gilead, é um país que tem políticas reconhecidamente mais progressistas, vamos dizer assim, que tem legalização do casamento gay, que foi legalizado em 2005, legalização nacional da maconha, que foi legalizada em 2018, políticas humanitárias com refugiados, é bastante conhecido por essas políticas. Teve seu aborto legalizado também em todo o território. E esse contraste na série entre os dois países é totalmente proposital. O Canadá representa o que os Estados Unidos poderia ser se abraçasse os direitos individuais com mais força. E Gilead representa o que os Estados Unidos podem se tornar se entregarem a esses discursos de moralidade extrema e autoritarismo disfarçado de tradição, bem ali criticando os religiosos. Bom, e para concluir, essa divisão geopolítica não é apenas um cenário, é uma metáfora. É uma metáfora poderosa sobre o risco que até as maiores democracias, como os Estados Unidos, correm um risco quando abrem mão da vigilância sobre seus próprios valores. Gilead, então, não nasceu de um dia para o outro, e não nasceu em um país qualquer. Foi através de um golpe de Estado. Nasceu justamente ali no berço da liberdade, da expressão dos direitos civis, onde os americanos tem aquela slogan, como se fala, American Dream. É um aviso de que nenhum sistema está imune ao autoritarismo. Portanto, o Conto da Aia pode até ser interpretado como uma crítica à opressão das mulheres, mas não é só isso. É um alerta contra qualquer projeto de poder que se utilize do corpo, da moral ou da fé para dominar uma população. Se há uma mensagem forte na série, não é sobre empoderamento. Bom, não é só sobre empoderamento. E sim sobre o risco de regimes doentios que distorcem ideais
para controlar vidas, especialmente ao das mulheres.